muito bom dia. Estamos iniciando neste sábado, dia 13 de maio de 2023, véspera do Dia das Mães, mais uma edição do programa Arte de Empreender. Falamos ao vivo aqui do estúdio Lauro Matias Miller, na sede do Grupo Independente aqui em Lajeado, para nesta manhã de sábado conversar com uma super mãe, Daniele Hart. Ela é uma idealizadora do Espelho Meu Lab, aqui de Lajeado, consultora de felicidade e saúde mental, jornalista, professora, especialista em psicologia positiva e também na gestão de inovação. Então hoje nós vamos falar para os nossos ouvintes aqui que nós vamos aprender muito com a Dani, aqui no estúdio da Rádio Independente deste sábado. O programa Arte de Empreender tem o apoio comercial de Sesc. Confira os benefícios de ser associado ao Cindy Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710-2080. Cron Centro Regional de Oncologia, referência na região em tratamentos do câncer e doenças reumatológicas. Tratamento seguro e de qualidade no São Cristóvão, em Lajeado. Univates. Comece a sua graduação em EAD com uma bolsa de estudos na Univates. Saiba mais em univates.br/vestibular. Mariperim. A Mariperim Finger Móveis Planejados oferece design e inovação em cada projeto, superando suas expectativas e as expectativas dos clientes. Siga finger.mariperim nas redes sociais e surpreenda-se. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 3710-1866. CDL Lajeado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710-1299. Sicredi, a distribuição de resultados do Sicredi Integração RSMG já está disponível. Consulte pelo aplicativo ou na agência. E também conosco Construtora Diamond, que é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. 9 horas e 3 minutos, 10,8 de temperatura, uma manhã amena aqui na cidade de Lajeado, de um final de semana que pretende ser muito bonito, de bastante sol e uma temperatura muito agradável também. A produção do programa é de Angélica Machado e na mesa de áudio está conosco Josué Rockenbach. O ouvinte pode interagir conosco nas plataformas digitais da Rádio Independente, no @RD Independente, ou também pelo 99978-7885. Desde já eu preciso desejar bom dia e boas-vindas à nossa convidada Daniele Hart. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da rádio. Que prazer estar aqui na casa de vocês. E como eu te comentei antes, retribuí tua visita. Fiquei muito feliz porque é um jornalismo de verdade, aquele que apura a pauta, que prepara. Recebi um questionário maravilhoso. Antes eu disse, gente, isso existe? Que coisa linda, é nisso que eu acredito, até porque uma das minhas formações é o jornalismo, né? E quando eu vejo que tem essa apuração, me deu bastante prazer. Assim, eu disse, aqui vai ser demais, porque realmente eles ouviram minha história antes, compreenderam, para realmente a gente conseguir passar aquilo que faz mais sentido para as pessoas, né? Que legal, da mesma forma, Daniele, porque a gente tem aqui neste microfone, é importante falar que a gente fala para mais de 6.000 pessoas por minuto, né? Uau! São 76% da audiência de rádio e jornalismo no Vale do Taquari. Neste horário houve um programa Arte de Empreender. E para nós é uma alegria, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque nós trazemos histórias lindas aqui para contar. E como eu te falei ontem, as pessoas têm interesse em conhecer o empreendedor, em conhecer a mãe, em conhecer o profissional que se destaca, o gestor, o empresário, o líder. Muitos passam por aqui. Esse programa já tem uma editoria que ultrapassa 23 anos. Ou seja, nós estamos há muito tempo falando sobre empreendedorismo. E para nós é muito bom poder receber e te agradecer também por ter aceito o nosso convite, da mesma eu forma. que agradeço. Muito bem. Nesse primeiro bloco, Dani, a gente fala sobre... A gente entra um pouco na questão pessoal do empreendedor. Tem uma máxima que diz que a gente só ama quem a gente conhece, né? Então a gente precisa passar isso para o nosso ouvinte. Certamente teus clientes lá no teu negócio, certamente conhecidos teus que estão nos ouvindo, que você já tem uma certa relação, mas é importante a gente falar também sobre a origem, da onde a Daniele é,
falar um pouquinho sobre família, filhas. Nós temos que falar sobre isso. Tem um espaço ali no meio que eu vou te perguntar um pouquinho sobre essa tua experiência de ser mãe. E é muito justo que eu te traga para esse programa hoje, na véspera do Dia das Mães também, para entender esse teu movimento de mãe, de empreendedora, de uma profissional com amplas habilidades. Mas vamos conhecer um pouquinho da tua história. Da onde é que vem a Daniele Hart? Pois é, eu sou fruto de um casal, né, do João, da Maria Lúcia, que morava em Venâncio, empreendedores, né, de uma família da minha mãe Silveira, extremamente empreendedora. E quando a gente fala em empreendedorismo, talvez há um tempo atrás, fosse uma coisa que não fosse nenhuma escolha. Era uma questão, às vezes, de sobrevivência, de oportunidade, de visão. E eu tive um avô e uma avó maternos. Os paternos também foram empreendedores porque tinham uma propriedade rural. Eles tinham que empreender. Tinham que criar 10 filhos, tinham que fazer girar aquela economia. Então, de certa forma, é o empreendedorismo. Mas meus avós maternos eram muito mais fortes. Tinham armazém, depois criaram açougue. Então, assim, e com 12 filhos, né? Então, e desses 12 filhos, grande parte deles também são empreendedores. Então, tem uma veia, tem um aprendizado tanto genético, né, que a gente carrega essa genética, como também aprendizado de vida. Como eu estava te contando antes, eu estava sempre, quando criança, ao redor dos meus pais no trabalho. Vi eles trabalhando, negociando, comprando. Eu fechava a caixa, porque meus pais tinham uma lancheria, um bar, e eu estava junto ali. Para mim, eu e meu irmão tivemos a peripécia de uma vez acordar cedo e abrir a lancheria do pai e começar a atender. Né? Isso a gente tinha acho que 3 ou 4 anos de idade, tem uma foto lá histórica da nossa família. Mas enfim, o que eu trago? A Dani é fruto de uma família humilde, que cresceu, que se desenvolveu, que acreditou sempre na educação. Meus pais sempre diziam, nós temos que dar estudo para vocês. E de fato é isso que eu carrego hoje, é querer aprender cada vez mais, transformar a história dessa família, honrar essa família, né, que teve mais dificuldades no começo da vida, digo lá dos meus avós, os meus pais já tiveram um pouco mais de fartura, e quando a gente vê, a partir do estudo, a gente conquista bem mais. A Dani foi professora de educação infantil, a Dani estudou jornalismo pela facilidade de comunicação, até porque quando criança eu ia muito na igreja com os meus avós, então já tinha que cantar, tinha que dar... Meu avô olhava para mim com uma cara do tipo, agora faz a homilia. Né? Então, são coisas que a infância nos ensina muito. E a gente, na vida adulta, a gente é muito reflexo dessa infância. Né? Eu tive uma infância rica, de brincar, de correr. E depois a gente vai falar sobre isso quando falar do negócio, que essas coisas vão fazendo sentido na minha história. Né? Dani, deixa eu te perguntar, posso até antecipar essa pergunta, porque eu falo muito sobre inspiração para empreender. Né? A gente tem aqui, eu acho que um dos principais, não desafios, mas oportunidades que eu tenho em entrevistar aqui líderes e empreendedores, além de conhecer toda a história e a trajetória deles, é tentar buscar de onde vem essa inspiração para empreender, porque empreender não é fácil, né? O desafio ele é absurdo todos os dias e precisa ter algo que nos inspire e que faça a gente seguir em frente. Da onde vem a tua inspiração de empreender? Não sei se foi uma questão de escolha, assim. As coisas vão acontecendo na vida, né? Primeiro, o empreendedorismo esteve na minha família e eu nunca senti como algo muito difícil, porque meus pais sempre empreenderam. O que eu via que tinha muito esforço. Meus pais trabalhavam de domingo a domingo. Comércio, né? O que para mim hoje não é uma coisa estranha, porque eu já vivenciei isso. Então essa energia para o trabalho eu já tenho no DNA, tá? Então vamos dizer que eu já tenho esse diferencial competitivo, usando uma linguagem empresarial. Mas vamos lá para a questão da escolha. Para mim, empreender tem a ver com um sonho de transformar algo. Algo que eu acredito que possa ser ainda melhor, que tem a ver com a educação. É um amor que eu tenho. E quando eu ingressei, minha primeira escolha profissional foi o magistério, foi a educação. E lá eu acho que eu não estava preparada para fazer as mudanças que eu desejo fazer hoje. E por uma questão de vida, que eu não sei explicar, porque essas coisas, a vida que vai acontecendo, né? Eu fui para a comunicação, eu fui para o marketing, eu entrei em empresa, eu aprendi um bocado numa grande empresa sobre gestão de processos, gestão da qualidade, indicadores, planejamento estratégico. Ou seja, eu fui
entregando o meu trabalho e aprendendo muito. E esses ambientes, para mim, são apaixonantes, porque eu preciso aprender sempre. Essa é uma característica minha, né? E, até porque quem gosta de educação gosta de aprender, né? É meio que um pré-requisito. Então, eu me deparo, num momento da vida, com uma consultoria na empresa onde eu estava, na Unimed, onde eu honro muito, né? O que eu vivia quase 17 anos. E aí essa consultoria me perguntou um pouquinho sobre futuro e eu enxergava um espaço grande, colorido, divertido com criança. Muito mais do que isso eu não enxergava, né, no exercício de projeção. E eu dizia, mas que engraçado, eu não estou afim disso. Isso faz o quê? Mais uns 8, 10 anos. Não, 10 anos. Foi antes de eu ser mãe. Daí eu fiz uma interpretação bem cognitiva, assim, racional. Ah, não, isso deve ser minha vontade de ser mãe. E dei um ponto final naquele trabalho. E continuei as minhas atividades, até porque eu sempre fui muito engajada e apaixonada pelo que eu fiz. Porque eu tive a oportunidade na Unimed de trabalhar com criatividade, que é uma das minhas habilidades. Pensei, que legal, criar coisas novas, ter espaço, ter orçamento, né, para poder realizar e ter gente profissional, gente boa. Mas, enfim, bom dia. E aí, quando eu vejo, né, eu encontro a maternidade, ou a maternidade me encontra. Mas aquela coisinha, aquela chaminha de fazer algo diferente, ela continuou. E não tem nem a ver com uma não vontade de continuar fazendo o que eu fazia antes, porque eu sempre gostei de trabalhar com marketing. E, curiosamente, quando a gente vai para uma empresa, a gente trabalha muito com marketing, inclusive a sua própria, né? Então, não era um descontentamento, não era tinha a ver com algo de vontade de fazer algo novo. E isso aconteceu, viajando, olhando outras coisas. Daí eu olhei um lugar assim, é isso. E o meu primeiro plim não foi nem na área da educação, porque eu achava uma área muito densa para trabalhar. Eu queria pensar um pouco mais como é que eu ia fazer. E aí eu pensei, vou fazer um espaço que tenha... Pensava espaço educativo, para jogos, para... E aí a cabeça vai. Chega um momento que eu vi assim, não tem nada para cuidar da beleza das crianças. E olha que eu nunca fui da área da beleza. E sou uma pessoa bem mais prática, assim, quem me conhece, eu disse, tu com um salão de beleza para criança... Eu disse, por quê? Porque tem a ver com acolhimento infantil, tem a ver com respeito à criança. Porque vocês vão perguntar para a criança que ela quer cortar o cabelo quando pequenininha. Ela não quer cortar o cabelo é dela. Primeiro pertence a ela. Aí tu tira e tu corta. Veja o que a palavra corta, né? Corta, normalmente corta, dói. Tu corta algo da criança. Então ela não quer cortar o cabelo. O que ela quer? Ela quer ir brincar para um lugar. Então nós criamos um espaço lúdico para a criança ir brincar. E... por consequência, talvez ela nem percebesse, ela cortava o cabelo. E esse foi meu primeiro negócio, criando o Espelho Meu Lab, há 4 anos. Eu só vou Claro. se tu me permitir, eu vou te interromper, porque nós vamos entrar depois nessa expectativa aí que eu criei um pouquinho aqui também, para que a gente possa falar do que muda na tua vida a partir do dia 4 de março de 2019, que a gente está com tudo planilhado aqui para te perguntar. Querido. Tua formação? A minha formação primeira é magistério, né? Depois foi jornalismo. Depois eu fiz gestão, foi branding, porque eu senti uma necessidade de trabalhar com gestão de marcas, até porque na época a empresa estava logo depois, curioso, fez uma fusão e aí foi bem importante eu compreender essa questão de gestão de marcas. Depois fiz gestão hospitalar e serviços de saúde, porque também eu senti uma necessidade de entender o negócio onde eu estava antes. Aí fiz gestão da inovação, que foi uma loucura na minha formação, porque aí acendeu também essa veia empreendedora, com muita ferramenta para empreender, certo. Que é algo que me dá segurança, porque eu não sou aquela empreendedora assim tão clássica de vamos lá, a gente tem que ter com força e tal. Eu sou um pouquinho mais prudente, assim, né? Eu coloco no papel, avalio, não tenho essa energia que eu tenho, por exemplo, meu irmão Henrique, ele é muito empreendedor. Ele tem muito mais coragem, ele dá jeito, ele é criativo, ele faz muito acontecer rodando, com a roda rodando. Eu já gosto de entender um pouquinho se a roda vai, com velocidade, são os estilos de cada um. Eu preciso um pouco mais de segurança, né? E aí eu encontrei esses modelos aí na parte de gestão da inovação. E, por fim, agora, eu fiz uma formação em psicologia positiva e aí me coroou. Aí as coisas que é uma tendência maior de hoje, que é a ciência da felicidade. Hoje a felicidade é estudada, é uma ciência, e ali realmente eu mergulhei. Até ontem concluí outra certificação de Chief Happiness Officer, que é um líder de felicidade nas empresas, para compreender como isso pode ser implementado nos ambientes empresariais, enfim.
E a gente está sempre aprendendo, outros cursos de educação parental, mas assim, de formação, realmente eu ainda sou jornalista, né? E uma jornalista contando as minhas verdades nos meus negócios, né? E conseguindo divulgar um pouquinho alguns assuntos que hoje eu domino, né? Que bacana, muito bem. Bom, para contextualizar então para o nosso ouvinte, nós estamos conhecendo a história empreendedora de Daniele Hart. Ela é idealizadora do Espelho Meu Lab, aqui de Lajeado. Depois nós vamos falar bastante sobre esse negócio. Consultora de felicidade e saúde mental, jornalista, professora, especialista em psicologia positiva e também gestão da inovação. Mas nós temos nesse primeiro bloco, Dani, um espaço que nós abrimos desde o primeiro momento do Arte de Empreender para Tamara Bischoff. Ela também é jornalista, também é psicóloga e também é mamãe da Lívia. Ela participa conosco aqui todos os sábados. Te desejar bom dia e já de antemão te parabenizar também pelo Dia das Mães. Que acontece amanhã, é uma honra te ter aqui conosco. Bom dia, ouvintes, Bruneto, Daniele. Bom dia. Sim, amanhã, Dia das Mães, né? Dia super especial. Lívia já chegou ontem, abri a mochila, vi um pacote. Daí eu falei, o que é isso? Ai, não é nada. Daí ela não se aguentou e teve que me dar na hora Que legal. um presente da escola. Bem, quando a gente ouve uma música que a gente gosta e resolve cantar junto, muitas vezes a gente acha que está acompanhando a melodia, que está alcançando as notas graves e agudas. Em resumo, que está cantando bem. Não sei com vocês, mas pelo menos comigo acontece assim, né? Mas eis que lá pelas tantas a gente resolve cantar sem nenhum acompanhamento. E então se depara com a nossa voz. E daí precisa encontrar o tom, seguir a melodia e saber a letra. Não tem escapatória. Não dá para enrolar a língua, inventar qualquer grunhido para substituir aquela parte que a gente não sabe, né? Nessa hora, você é o protagonista da cena. E como tal, os olhos e ouvidos estão em você. Eu pensei sobre isso durante uma aula minha de técnica vocal. Quando a minha professora canta comigo, eu até me escuto um pouco, mas é ela que dá o tom e a coisa flui de uma forma muito leve, muito agradável. Já nos momentos em que ela se cala, é apenas a minha voz que ressoa na sala. E além de ter de me escutar, eu preciso lidar com o fato de que ela está na minha frente. E sinaliza, mesmo que sutilmente, os meus erros e os meus acertos. Eu costumo dizer aos meus pacientes que se autoanalisar é muito importante, mas que isso não substitui o trabalho psíquico que é realizado em dupla. Quando o paciente fala diante do terapeuta, além de se escutar, a sua fala é endereçada a este outro que está em sua frente. Há um trânsito entre os dois, que vai formando todo o entorno. Então eu pensei assim que cantar no chuveiro, pensar a respeito de si, podem ser hábitos bem interessantes. Mas quando a ideia é se apropriar mais das nossas questões, é preciso sair do chuveiro e encarar a rua. Isso vale para tudo, e especialmente para um empreendedor. Porque por mais que ele estude, que ele pesquise, que ele se cerque de todo um aparato teórico e técnico, tem algumas coisas que só aparecerão quando, de fato, ele se expuser, né? E experimentar o gosto daquilo que virá, seja bom ou ruim. E para finalizar, eu trago uma frase do Sófocles, que diz assim: deve-se aprender fazendo a coisa. Pelo pensamento, você acha que sabe. Você não tem certeza, até que você tente. Muito bem. Legal, né, Dani? Baita metáfora, baita metáfora, incrível, incrível. E é assim que acontece mesmo, porque a gente tem ideias, e as ideias, eu lembro quando teve o primeiro CRI aqui em Lajeado, que eu vi alguns palestrantes, hoje eu não vou lembrar o nome, mas disseram assim, quanto vale uma ideia? Aí todo mundo, 1 milhão, taranã. Ela não vale nada.
O que vale uma ideia é quando tu implementa, porque daí tu realmente consegue entender até onde tu vai, quanto tu é flexível para compreender o mercado, para modificar, para precificar. São coisas que realmente estão, às vezes, além do que a gente imagina, né? Para lidar com esse retorno que vem do outro, né? Às vezes está aberto para ouvir uma crítica, né? Porque assim, quando tu é pai de algo, ou mãe de algo, tu faz com muito amor e tu realmente entrega o teu melhor. Aí tu vem, alguém usa e não gosta. E aí, se tu realmente não pessoalizar e compreender que aquilo é um negócio, que o teu negócio está para servir as pessoas e não para servir ao teu ego, mas às pessoas, tu começa a entender que o centro é, de fato, o cliente. E tu pensa, se ele não está gostando daquela experiência, alguma coisa nós precisamos fazer para entregar uma experiência adequada. Exato. Que seja, às vezes, o cheiro do espaço. E aí tem N questões, né? Muito bem, uma bela reflexão, Tamara. Obrigado. Feliz Dia das Mães. Para todas as mamães. Todas as mães que estão nos ouvindo e até semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos agora por um rápido intervalo comercial e logo mais nós voltamos aqui para conversar com a Daniele Hart, aqui no programa Arte de Empreender. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender, 9 horas e 27 minutos, 11,7 de temperatura. E falamos aqui do estúdio Lauro Matias Miller, na sede do Grupo Independente, para a Rádio Independente. O programa Arte de Empreender fala para SESC, CRON Centro Regional de Oncologia, Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi e também Construtora Daimler. Dani, vou ter aqui inúmeras perguntas para te fazer e eu quero tentar trazer todas elas, tá? Vamos lá, vou tentar ser objetivo, então. então. Não é nem isso, é que assim, ó, é tanta coisa que eu gostaria de te perguntar, porque eu sei que tu tem uma história muito legal e a história do empreendedorismo tua, para mim, eu quero tentar extrair o que te motivou lá a sair de uma condição tradicional, de estabilidade, de seguir carreira numa empresa por 17 anos, de estar, de certa forma, numa condição confortável para empreender. O que é que muda na tua vida lá de 2019, 6 de março de 2019, quando tu cria e aí coloca à disposição aqui da nossa região a Espelho Meu Lab? Tu sabes que essa pergunta, quando eu também me faço, ela já teve várias respostas. A primeira resposta que me veio é assim, eu preciso fazer coisas diferentes. Primeira vez que me perguntaram isso, eu gosto de fazer coisas diferentes. Mas tu não fazia coisas diferentes na Unimed? Mas aí eu comecei a me questionar, Dani, não sei se é só isso. Mas sabe aqueles lampejos que dá? E aí, quando eu fui me perguntando e clarificando aquele desejo mais latente que tem a ver com fazer diferença, entregar algo novo. Numa empresa, ela já é incrivelmente maravilhosa. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa muito completa. E sim, tem inovação e tal, mas a diferença que eu fazia lá era muito menor. Mas fazer diferença também tem a ver com algo que eu seja apaixonada. E qual é uma das minhas grandes paixões na vida? É a infância. Ela sempre esteve latente em mim. O desejo de ser mãe, vem a maternidade. Antes da minha maternidade de barriga, eu tive a maternidade de ter filhos enteados. Eu nem sei dizer enteado, porque para mim é filho, né? Filhos, São os meus enteados. Foi a primeira maternidade. Aliás, primeiro ainda foi meus afilhados, que eu considero. Depois vem meus enteados, depois vem as meninas, que as minhas filhas de sangue, de barriga, que eu digo, né? Mas, ao mesmo tempo, um desejo de fazer a vida das crianças melhor, de fazer a vida das crianças ser divertida, um respeito, especialmente a primeira infância, blindar a primeira infância, onde a gente precisa de muito afeto. Até os 6 anos da nossa vida, a nossa vida precisa ser puro amor e afeto. Não estou desprezando aqui o limite, não estou desprezando aqui, é sempre amor com
afeto, ou melhor, limite com afeto. Limite com né? afeto. Então, com muita gentileza. E hoje, como o adulto está barulhento, cansado, com muito... Hoje não, a vida inteira, porque hoje nós temos muito trabalho no modelo que ele é hoje. No passado, os pais tinham muitos filhos, também tinham muitas preocupações. A gente acaba entendendo que a criança nasce um mini-adulto. Ele não é mini-adulto, ele é uma criança. Isso já está na Constituição. Isso hoje a gente reconhece pelos estudos. A criança não tem o cérebro do adulto. O nosso cérebro, hoje se fala que ele começa a se ficar no tamanho que ele é hoje aos 25 anos, nem é aos 18, na maioridade. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que tem toda uma biologia explicando por que a criança faz birra, por que a criança, às vezes, quando está com fome, ela é diferente. E, inclusive, o adulto, quando está com fome e cansado, também reage diferente, só que o adulto não se percebe. E a criança, quem vai dizer pela criança? É o pai e a mãe. Nós que somos os tutores, nós é que estamos pensando em preservar essa vida, nossa história. E é isso que me mobiliza muito, é eu ver que a gente pode fazer o mundo melhor a partir de pais melhores, de filhos melhores, Perfeito. pessoas que amam. Sobre qualquer coisa, amam. Independente da frustração do filho, do problema, entender que independente de comportamento está o amor. Eu amo meu filho incondicionalmente. Ele pode fazer birra, ele pode me desafiar mais, mas ele é meu filho e eu amo. E eu vejo que às vezes essas coisas, a gente fala que é incondicional, mas a gente bate, a gente xinga, a gente coloca a nossa frustração no filho. E eu entendo que para a gente ter um mundo melhor, como grande sonhadora que sou, e eu entendo que ele vai ser melhor, apesar de a gente destruir o planeta, apesar de muita coisa, mas isso já vem vindo há muito tempo. Sim, é na de hoje. Eu entendo que a gente pode ter mais cognição e pode realmente dar mais amor à infância. Legal. Essa tua experiência como mamãe, né? E fazer essa relação, essa correlação e esse link com a Dani empreendedora, né? Tá tranquilo para conciliar? Tu sabes que tá. Até porque, como empreendedora, eu consigo organizar melhor os meus horários. E como o meu negócio é de crianças, minhas filhas podem ir lá. Tem espaço para elas lá. Legal. Desde elas tinham 4 anos, quando a gente inaugurou o Espelho Meu Lab. E aí, elas já foram para as oficinas criativas, elas foram minhas primeiras clientes, testaram, não gostaram de algumas coisas, exigentes, porque daí ela se sentiu, na época, com 4 anos, um pouco doninhas do espaço. Era muito interessante, a gente fazia todo esse trabalho, né, com elas, até para elas entenderem que o espaço era da mamãe, que elas não tinham que achar que aquele espaço era a casa delas, né? Então, para mim, foi muito tranquilo de fazer isso, até porque eu tenho uma rede de apoio, uma família que me apoia, o meu marido, né, que compreende que empreender Importante é isso, né? isso. Até porque quando eu disse para ele do meu desejo de empreender, era um desejo da família, tinha que ser da família. E porque há consequências na família, porque eu não sairia às 6 horas do trabalho. Eu teria que, às vezes, levar trabalho para casa. Mas, de certa forma, na empresa, quando tu é líder, tu também se envolve mais, né? Exatamente. Então, eu já era uma empreendedora. Né? Isso é natural. Quando tu está numa empresa, eu me sentia muito dona daquela empresa também. Mas são responsabilidades distintas, né? Hoje, eu tenho que cuidar da limpeza, cuidar de não sei o quê. Hoje, é comigo praticamente tudo. Mas, claro que com o tempo, né, a gente encontra pessoas anjo. Eu tenho uma Ana, eu tenho uma Camila, eu tenho pessoas maravilhosas ao meu redor. Com o tempo, a essência do negócio ela fica tão mais explícita que as pessoas que têm um propósito parecido, elas vão se conectando contigo. Sim. Nesses 4 anos, muitas pessoas passaram que no começo talvez não tinham tanto a essência do meu negócio. E tá tudo certo, e é assim, talvez porque eu também não soubesse muito bem a essência do meu negócio. E quando tu começa como empreendedor, tu tem uma dificuldade de contratação, porque tu não tem uma capacidade financeira tão boa. Eu trabalhei numa empresa que tinha cargos e salários, então era tudo mais claro, tinha um RH que fazia contratação comigo, com know-how, etc, etc. Eu, obviamente, aprendi com essas pessoas, mas não era especialista. Então, eu tive que me virar na atração desses talentos e fazer esse onboarding dentro da empresa, sem necessariamente a descrição dos cargos perfeita. Essa é a vida real, né, Dani? A vida real. A vida real do né? empreendedor, né? E aí, tu querer, às vezes, colocar aí. No começo, eu sofri um pouquinho, porque eu queria colocar aquela amplitude da grande empresa numa pequena empresa. Mas eu não tinha o setor jurídico. Mas eu não tinha o marketing. Mas eu não tinha Como mais. faz, né? O pessoal Como de faz? vendas, que eu trabalhei sempre com vendas, eu não tinha mais eles para vender. Eu tinha que vender. Então, é tão lindo
esse processo, porque tu tem que te adaptar rápido, né? Porque o negócio já está acontecendo. E aí tu te dá conta que, cara, é assim mesmo. E tu tem que ter pessoas multitalento dentro da tua empresa. Que aquela menina da recepção, ela vai te ajudar a manter a higiene dos espaços, ela vai te ajudar a prospectar, ela vai fazer o relacionamento com o cliente, o pós-vendas. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de trabalhar numa pequena empresa, elas também crescem muito. Agora, por exemplo, que mandou uma mensagem muito amorosa, tá a Ana lá no Espelho Meu, ajustando todo, porque a gente está fazendo uma fase de mudanças, porque negócio é assim, a gente vai Muda mudando, toda hora, né? né? E tá lá ajustando as questões para mim, ou seja, a gente é uma rede de apoio numa empresa, né? A gente sempre tem essas pessoas, graças a Deus, maravilhosas, que sonham com a gente, É né? verdade. E é como eu te falei antes, a essência do empreendedor que começa é exatamente assim. Ele tem que se cercar de profissionais que entendem de todas as áreas, mas ele vai ter que fazer. Não tem outro jeito, né? É muita mão na massa. É mão na massa, né? Eu faço um É isso registro aí. aqui muito legal do Vlad Martins, ó. Como é bom ouvir uma entrevista com quem se comunica bem. Ai, obrigada, muito Parabéns obrigada. à produção do programa pela escolha da Daniele. Na audiência já percebemos que o tempo será curto para tanto conteúdo. Empreender é exatamente isso. Entender o que gosta, se especializar e colocar em prática. Abraço a todas as mães. Um abraço para o Vlad Martins, ele participa seguido conosco aqui. É sempre uma honra tê-lo conosco. Gilmar Voelken também, nosso advogado. Parabéns pelo programa na escuta, caro Bruneto. Um abraço também. A dona Ira Vieira, tem alguns comentários aqui, depois eu registro também na live do Facebook aqui da Rádio Independente. Dani, de forma assim, geral, né? O que é que o Espelho Meu Lab faz? Perfeito. Nós começamos com o salão de beleza infantil e para a família. Ele começou infantil, ampliou para a família e também com o espaço de oficinas criativas. O espaço de oficinas criativas sempre foi o que a gente chama em administração e na inovação no meu MVP, que é um produto minimamente viável, ou seja, aquele meu teste para eu ver se aquilo funciona, para de repente eu conseguir fazer um projeto ainda maior. Pois bem, hoje, o Espelho Meu, depois das minhas primeiras experiências, né, e testes, hoje o Espelho Meu é um espaço onde a gente tem um programa de emoções, porque eu comecei como um laboratório de criatividade, né? O que era um laboratório de criatividade? As pessoas me perguntavam. É um espaço onde a gente estimula a criatividade da criança. Por quê? Porque eu entendo que as crianças hoje ficam muito... o mundo está dizendo, as crianças estão nos eletrônicos, as crianças estão brincando menos, as crianças não estão mais vivendo em comunidade, né? Ou seja, elas estão sendo menos estimuladas a criar soluções para a vida. Elas querem as coisas prontas, o game, onde eu tenho recompensas, eu estou na televisão, que ela me apresenta todas as coisas prontas e eu não crio. A nossa infância a gente criou com pauzinho, com sementinha, com o que fosse. Terra. E terra, sujava, a mãe xingava e estava tudo certo. Tudo e certo. era assim, né? Hoje, a gente tem ainda algumas realidades assim, mas a grande parte não está. Então, o Espelho Meu é esse espaço onde é o resgate da verdadeira infância, da infância que cria, que inventa. E o que eu fui percebendo com o tempo? Que essa questão da criatividade tem uma questão anterior à criatividade. Espaços onde a gente consegue ter emoções positivas são espaços onde há criatividade. Se as nossas crianças ou se as pessoas estão se sentindo pressionadas, se elas estão tristes, se elas não fazem o que gostam, dificilmente elas serão criativas. E essa é a contribuição, uma das tantas, que a psicologia positiva me trouxe. Tem uma teoria que fala sobre isso. Os criativos, por que os espaços normalmente dos criativos são coloridos, tem uns lanchinhos, as pessoas riem mais? Porque é aí que a teoria de ampliar e construir acontece. Aí o meu cérebro cria sinapses, ele amplia de fato e eu fico menos rígida. Eu posso dizer bobagem, eu falo qualquer coisa e aí vem os insights, né? Vem as construções. Pois bem, o que nós sentimos no negócio, então? Que a gente precisava criar um programa de emoções. Nós precisamos trabalhar melhor com as crianças, com as suas emoções. Por quê? Porque daí a gente entende como a gente está se sentindo, a gente consegue regular as emoções, dizer que hoje eu estou com raiva, mas ao estar com raiva, eu não sou raiva. A raiva é um momento, é um estado que eu cultivo ou não. Então, o que a gente faz hoje no Espelho Meu? Um programa de emoções para as crianças a partir dos 5 anos de idade, onde elas realmente já têm mais consciência das suas emoções, vão se compreender, não só no sentir, mas na cognição. Né? Temos um grupo terapêutico de emoções para crianças que têm atípicas, que a gente chama, que é o TEA, com transtorno de
do autismo, com crianças hiperativas também, que exigem um outro olhar e um outro especialista para fazê-las compreender e regular as suas emoções. E o espelho meu, a partir das oficinas criativas, que foi um dos primeiros trabalhos, veio a vertente das festas. Porque a gente percebeu que as famílias, e ali foi algo que não foi planejado, né? A gente fazia as oficinas e uma vez chegou uma mãe e disse assim, eu posso fazer o aniversário do meu filho aqui dentro? Eu disse para ela, pode. Por que não, né? Vamos criar. E aí foi uma mãe professora, hoje eu moro em Rio Grande, e ela me disse assim, porque eu gosto disso, as crianças construindo, fazendo. E nós criamos festas, as festas nossas são makers. O que a gente faz nas nossas festas? Elas são divertidas, se celebra a vida. A gente tem uma roda de conversa onde diz parabéns, Bruneto, e conta por que o Bruneto é um cara legal, né? Resgata a autoestima da criança, coloca ela para cima e brinca o tempo todo, sem brinquedo pronto. Com brinquedos onde, às vezes, eles confeccionam e criam brincadeiras junto com profissionais que, naturalmente, têm um roteiro, têm um script, mas para fazer realmente aquela festa como a gente fazia com os nossos primos, sabe? De pega-pega, de esconde-esconde, etc, etc. Então, a gente tem hoje duas vertentes, educação emocional de aprendizagem criativa e de festas, de diversão, de brincadeira. Certo. O que é que mais te... Ou melhor, qual é que foram as suas principais conquistas como empreendedor até agora? Nossa, as principais conquistas, né? Ter clareza dos processos ao longo deles. Então, eu consegui dizer assim, me desprender, por exemplo, o salão, né? Eu tive até um mês atrás um salão de beleza. Foi difícil de deixar com muita dor, eu deixei. Mas, assim, vários acontecimentos foram indo, vindo, tinha mais esforço da minha parte. E eu entendo que empreender, ele não pode ter esforço psíquico, psicológico, ele tem que ter esforço mais braçal, tu tem que Então, não estava mais dando match. E eu percebi assim, eu disse, gente, descontinua muito, entra profissional, porque na área da infância, na beleza, não é uma área fácil. Para o profissional é muito difícil. Tu recebe um monte de crianças e aí criança chora bastante, tu tem que ter paciência, respirar. Eu tive pessoas maravilhosas, mas ali eu senti, e essa primeira conquista foi eu desapegar. Entender que, ok, Dani, foi um sonho, se realizou, foi uma fase e agradeça, né? E as outras conquistas foi eu perceber que o programa Emoções, ele faz muita diferença na vida das crianças. Eu tenho já crianças que estão há 4 semestres, são 4 edições. As mães vêm nos trazer assim, nossa, o meu filho está acreditando mais nele, ele consegue em casa meditar, ele medita em casa, ele começa a respirar, mãe, ele me diz, respira. Então, são contribuições que o Espelho Meu Lab consegue. E também conquistas externas. Eu vejo que a gente começa a inspirar alguns espaços onde eu quero estar, né? Como empreendedora, é levar essa experiência lá do programa de emoções para as escolas. Eu entendo lá, quando em 90, em alguma coisa, quando eu me formei em magistério, eu senti uma lacuna, né? E hoje, com essa história até de conhecimento e também de rede, porque eu não conheço tudo, mas eu conheço pessoas que conhecem, né? E daí tu cria uma rede que consegue apoiar. Eu entendo que tem muita coisa que pode se levar para as escolas. Hoje eu tenho um trabalho já no município, um outro município está me chamando para pensar num projeto de educação positiva. Né? A gente conseguir fazer as escolas espaços muito felizes, porque onde há felicidade, há aprendizado. Onde há felicidade, há um cultivo de potencialidade. Dani, aí eu preciso te perguntar, né? No teu entendimento, assim, pela experiência que tu estás tendo diante dessa... Porque tu tem 2 pilares no teu negócio, né? A educação emocional e a aprendizagem criativa. Pô, é o ambiente perfeito, né? Para a criança. O ambiente perfeito é tu poder ser criativo e gerar e criar expressões e emoções, né? E que legal que nós temos aqui em Lajeado um negócio que entregue isso para as nossas crianças, né? Mas no teu entendimento, qual é que é o modelo? Este é o modelo ideal da educação ou não existe um modelo ideal? Entendo que ideal... Infantil, tá? Infantil, ok. Mas eu entendo, Bruneto, que esse modelo, porque a criança deixa de ser criança quando? Não no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, eles têm 7, 8, 9, 10, 11. A infância vai até os 12 anos. E parece que chega um momento que a gente mata ao brincar. Eu vejo as minhas filhas com 8, elas me dizem assim, hoje não teve educação física.
ou expressão corporal, que enfim, ou por exemplo, o recreio foi muito rápido. O que uma criança está dizendo com isso? Que ela quer mais ludicidade. E a interpretação hoje que se faz, e eu, gente, em hipótese alguma que eu estou criticando e dizendo que a escola está errada, hoje há um modelo. E nesse modelo é muito difícil mudar. Quando eu estive lá um tempo atrás, eu entendi que aquele modelo é um sistema, porque tem MEC, tem todas as diretrizes da educação, né? Por outro lado, a possibilidade de a gente começar pequenas transformações do tipo, as escolas terem espaços meditativos, a escola teria espaços mais de brincar, as aulas serem mais lúdicas, tem um laboratório de criatividade, tem uma série de pontos que não são difíceis e é o que a gente está fazendo no município, né? E a começar, inclusive, não é só para o aluno, é para o professor. Porque a gente só dá o que a gente recebe. Se o professor se sente feliz no seu espaço, se ele consegue ter um espaço para respirar, se ele tem consciência das suas emoções, ele vai conseguir passar para o seu aluno. E eu não entendo que isso seja algo ideal, difícil de ser alcançado. Isso é possível. E são pequenas pausas. Eu estou fazendo um projeto onde a gente percebe mudanças visíveis. E as pessoas perguntam, quando vai ser o próximo encontro? E é um encontro de 30 minutos, onde a gente faz reflexões sobre a vida, sobre um modelo de bem-estar, onde a gente quer estar. Porque na vida, normalmente, a gente não pensa, a gente executa, as coisas passam rápido. A gente falava antes, parece que passa uma década num piscar de olhos. Exatamente. E quando é que a gente para? A gente, às vezes, não tem a oportunidade de parar, refletir sobre o caminho que eu estou seguindo como mãe, como profissional, como filho, como filha. Enfim, nós somos tantas facetas, né? E, por vezes, quando a gente não para, os barulhos, o mundo vai nos entrando e a gente segue a boiada. E quando a gente consegue protagonizar a nossa vida, às vezes dói mais, porque a gente enxerga mais, a gente enxerga mais claramente os problemas, né? E é isso que eu acredito, lá no projeto que eu faço no Espelho Meu, de levar isso para as escolas, para os municípios, de perceber que a escola pode ser ainda aquele espaço de mais alegria e de não a gente olhar a criança como a fragilidade da matemática, a fragilidade da dificuldade de aprender isso. Não digo que a gente não vai orientar, mas tem outros métodos de educação positiva que potencializam a criança, começa a acreditar tanto mais nela que ela é boa em arte, que o restante vem a reboque. E ela vai ser mais ou menos em matemática, mas ela vai ter que se virar na matemática da vida. Eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar e não tem que exigir, mas tem formas de como conduzir isso, né? Novamente, a questão do amor. Perfeito. Falando em amor, Dona Maria Lúcia da Silveira, a senhora foi muito comentada ontem, quando eu conversei com a Dani, tá? E ela diz aqui, ó, parabéns, filha, orgulho em ser sua mãe, grande empreendedora. Como é bom receber uma mensagem da mãe, né? Emocionante. Ela está participando aqui na live conosco. Eu não tinha dúvida, porque às vezes a mãe diz assim, filha, tu não me avisa. E hoje de manhã, Bruneto, eu fui mandando para os meus irmãos, para minha mãe, para minha família, porque eu pensei, gente, às vezes parece que eu sou ingrata de não mandar, mas legal. Passou. Né? E aí eu mandei nas redes sociais e pensei, hoje eu vou fazer bonitinho, como o script manda. Vou ser uma boa filha. E que bom, mãe, que tu tá aí. A mãe é muito inspiradora. A mãe é assim, ó, vamos fazer diferente, vamos. E ela diz, filha, será que isso aqui é pra ti? Ela vai me dando opiniões que às vezes na época eu digo, ai mãe, deixa eu experimentar, né? E a minha mãe é aquela pessoa muito aberta para aprender. Que legal. E isso é muito inspirador. Sim, que muito bacana. Inspirador. Nós falamos ontem sobre o papel da mãe, né? Enquanto nós estávamos conversando lá, minha mãe me ligou 2 vezes. E como é bom a gente tê-las por perto, né? E aqui preciso deixar esse espaço também, o meu registro de carinho à minha mãe, à minha esposa, que também é mãe, e a todas as mães, a ti, Dani, as mães aqui da empresa. Nós fizemos ontem uma entrega muito legal de um mimo para todas as mamães aqui. Realmente essa data é uma data que a gente comemora todos os dias, né? Mas em especial amanhã, um super abraço e um beijo a todas as mamães. Dani, nós estamos indo já para o final e eu ainda preciso te perguntar algumas coisas, tá? Como é que tu vê o teu negócio? E eu não posso, antigamente, há pouco tempo atrás, nós prevíamos os negócios para 10, 15 anos pela frente, né? Eu nunca esqueço que, da onde eu venho na empresa, o nosso planejamento estratégico era a longo prazo. As empresas hoje diminuíram absurdamente os seus planejamentos para 1 ano. E muitas vezes, nem isso. Como é que tu te coloca diante desse cenário de
de transformação do mercado absoluto. A própria educação está em absoluta transformação. Eu entrevistava na semana passada aqui a reitora, a professora Evânia, da Univates, aqui nesse microfone, e perguntei para ela sobre o entendimento dela sobre esse modelo tão diferente da educação. Em algum momento à distância, nós chegamos a ter, em algum momento, próximo agora, a convivência com teorias de que a educação não era mais tão importante e que a prática era mais importante que a educação. Olha onde nós estamos chegando. Questionável. Como é que tu enxerga o teu negócio, sei lá, para os próximos 5 anos? Tu sabes que eu revisito muito o meu planejamento. Meu planejamento, ele começou num Canva, né, no modelo Business Canva, e que é um modelo super prático ali, tu olha o cliente, proposta de valor, o que eu tenho que entregar, os meus canais e tal. Só que isso vai mudando com muita frequência. Porque uma pequena empresa muda pelo profissional que tem, porque eu sou daquele líder que olha potencial de pessoas. Poxa, hoje eu tenho um profissional lá de educação que é um grande potencial, e essa pessoa cola com a minha essência. Então nós estamos investindo em festa porque eu vejo que tem potencial e tem cliente para isso. Então como é que eu enxergo o espelho meu? Eu enxergo o espelho meu hoje como internamente como espaço de diversão, externamente indo para outros espaços já existentes de educação, levando a educação positiva. Perfeito. Então, porque a minha origem de fato foi essa, eu testar um modelo educacional para eu conseguir ter indicadores e poder mostrar diferenças, inclusive aprendizagens, comportamentais, com teoria e prática. Porque eu gosto de ver números, eu gosto de entender se realmente tem resultado aquilo que a gente produz, né? Eu vou fazer aqui um desafio aqui para os nossos empreendedores das gestões públicas aqui da nossa região. Procurem a Daniele, procurem o Espelho Meu. Realmente é um projeto incrível e tenho certeza que vai agregar muito aí nas escolas públicas, ou enfim, nas escolas aqui da nossa região. O que tu fizeste na tua carreira agora? Vamos falar dos últimos... Eu posso até colocar a Unimed junto nesse projeto, nessa pergunta, tá? Aquela coisa que tu fez, assim, que tu... isso eu não deveria ter feito. E o que tu ainda não fez e que tu gostaria de fazer? O que eu fiz que eu não deveria ter feito? Vamos lá. Eu acho que às vezes a gente tem as nossas verdades. Eu vejo que eu comecei na empresa muito, muito jovem, com muito cheio de convicções, aquela coisa de querer colocar na mesa e de não enxergar todos os pontos de vista, de às vezes não considerar o que já existe num espaço, aquele ímpeto de mudar. E eu acho que isso é uma arrogância profissional que se tem, porque tu quer chegando, mudando, já mostrando a diferença. Só que calma aí. Tu tem que ver o que já existe de história. E hoje, esse é um dos aspectos que eu aprendi a duras penas no começo, porque tu tem dificuldades no começo nas relações. E depois eu percebi por que eu estava fazendo aquilo, porque eu queria fazer diferente. Não. E à medida que eu fui entendendo o ambiente, considerando, as coisas mudam. Tu tem equipe, times, tu tem trabalho com lideranças. Tu não é só um time, né? E isso são ímpetos lá de 20 e poucos anos. E daí eu pensei, ontem eu estive num curso com a Carla Furtado e ela disse, no começo eu ia atrás da minha ideia, não sei o quê. Depois eu vi que não é assim. E eu me olhei assim, gente, eu era assim no começo mesmo. Aquele ímpeto juvenil, né? E de pouca maturidade, de fato. E com o tempo tu vai vendo, tu aprende a negociar, a entender o jogo que vale a pena ganhar e o jogo que não vale a pena ganhar. Que tá tudo certo. E é do jogo, né? E é do jogo. Entender que todo mundo quer entregar um pouco. E a gente precisa co-criar, colaborar. E esse é o mundo. Porque senão tu anda muito rápido, mas muito curto. E para tu andar mais longe, tu pode andar um pouquinho mais devagar, mas tu vai mais longe. Porque tu vai construindo redes, relações. Tu vai valorizando as pessoas ao teu redor. E vai vendo potenciais ao teu redor. E eu comecei a trabalhar muito mais no bastidor. Mas, Dani, as pessoas me perguntam, né? Nós temos 72 anos, a nossa empresa fez agora. E constantemente eu recebo essa pergunta. O que é que... Nós estamos indo para a terceira, quarta geração. O que é que precisa ter para chegar nesse tempo? Eu acho que a questão não é o tempo, né? E sim a forma e a qualidade desse tempo. E uma das coisas que eu sempre falo é exatamente isso. Que a gente precisa... os nossos principais pilares aqui são éticos, morais e todos eles que a comunidade toda da nossa região já nos conhece, né?
Mas muito mais do que isso, eu acho que é entender esse tempo e dar tempo para que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo. Não há como antecipar algumas coisas. Não há. Hoje se fala em métodos ágeis, não sei o que, empresa. Acho muito legal. Para algumas coisas funciona. Exatamente. Mas quando tu quer construir um modelo de inovação, tu precisa construir com as pessoas. Porque delas fazem parte, elas não são só comunicadas e fazem, executam aquilo. E isso demora um tempo mais, mas tu tem consistência no teu crescimento. Certamente. Mas, às vezes, a gente atropela. Tem vezes no meu negócio, quando eu fiz, eu não comuniquei. Não é que não há perfeição nunca. A gente está sempre errando, acertando e pedindo desculpas e reconhecendo que errou. Desculpa, pessoal, não comuniquei, esqueci, passou. Fiquei sabendo agora. Desculpa, não foi minha intenção. Né? Então, em todo momento, dependendo se tu dá muita velocidade, tu não dá consistência. Né? Então, esse tempo, assim, esse equilíbrio, a gente vai aprendendo com as inspirações de histórias, que é o caso desse programa aqui, para a gente não precisar errar do mesmo, né? Erra diferente, então. Às vezes a gente também tem que errar do mesmo, é tudo certo que é a nossa história, né? Mas a gente conseguir crescer com constância, talvez um pouquinho mais de velocidade que outro, porque já aprendeu, né? Se inspirar em pessoas, conversar com outras pessoas. Eu conversei com muita gente antes de abrir o meu negócio. Eu conheci outros negócios em São Paulo, e daí quando eu fazia um curso, eu já ia lá para o lugar para ver como é que eles faziam. Por quê? Não era para copiar. Ou às vezes era para copiar. Tudo bem, não é errado copiar. Mas o que eu ia fazer no meu negócio que poderia funcionar em Lajeado, não em São Paulo? Com preço de Lajeado. Então, são coisas que tu vai vendo. E outra, tu quer fazer, implementar, etc. Tu vem de uma empresa que tem recursos, quando vê no teu... eu tenho alguns mil. Eu não tenho milhares nem milhões. E tá tudo certo? E tu adapta? Eu acho que essa é uma capacidade do empreendedor. De entender que eu vou colocar isso para ganhar aquilo. Porque também não é um sonho, vou lá, faço meu negócio de não sei quantos mil e tal. E aí, qual é o teu retorno? Então, são questões que tu vai o tempo todo pensando, né? Muito interessante. Eu quero deixar aqui também um abraço para a dona Selmira Iraci Benoit, está conosco aqui também. Que legal o programa, parabéns pela escolha da empreendedora de hoje. Obrigado, uma grande empreendedora. Dani, com as tuas filhas, tu aprende mais ou ensina mais? Olha, eu aprendo, porque elas me escolheram para me fazer uma mãe, uma mulher e uma pessoa melhor. É isso. Com mais, porque assim, quando a gente tem esse ímpeto mais aceleradinho, né, de querer fazer várias coisas, os filhos vêm de um modelo diferente, de assim, meu Deus, Dani, vamos lá. Calma. Paciência, persistência, mais tolerância, que são os ingredientes, sim, que eu não tenho dúvida que me farão uma pessoa melhor. Se eu quiser, naturalmente, né, se eu não ouvi-las e dizer, fica aí, obviamente que eu não vou aprender. Eu espero que eu esteja aprendendo com elas. E também mostrando um pouquinho da vida a elas, né? Eu vou inspirá-las para a vida, vou dar muito afeto por toda a vida. Até onde eu conseguir, eu digo ainda, eu brinco, eu estou fazendo atividade física, comendo, fazendo tudo certinho para viver muito tempo, porque a gente tem inspirações da vida que são os nossos filhos, né? Exatamente. E também para poder dizer para eles, olha, se tu quiser, vai por aqui, mas mostrando o caminho, né? E muito do que a gente faz é por eles, né? Muito. Dani, nós temos que encerrar o programa. Teria tempo aqui para muito mais bate-papo contigo, mas prometo te chamar em outras oportunidades aqui também. Te agradecer por ter aceito. Eu sei que num sábado de manhã de véspera de Dia das Mães é sempre um desafio, mas para mim foi uma grande oportunidade primeiro te conhecer também. Transmitir o meu abraço para o Dr. Sérgio também. Tenho uma estima muito grande por ele. Te desejar felicidades pelo Dia das Mães. Toda essa nossa entrevista estará no independente.com.br logo mais, onde nós entregaremos esse conteúdo para mais de 2,8 milhões de pessoas, ou seja, muita gente terá acesso a esse conteúdo que nós geramos aqui. Para encerrar, os principais contatos da Espelho Meu Lab, fica bem à vontade, que isso também vai lá para nossas páginas depois. Ok, vocês podem nos encontrar no Instagram, pelo Espelho Meu Lab, né? Também podem nos encontrar pelo nosso WhatsApp, que está lá também na bio do Instagram, que o Instagram hoje é vida, né? É vida. E também temos uma página no Facebook, que é Espelho Meu Lab. Também podem me encontrar como Danielle Hart, com 2 L's, né? E aí a gente contata. H-A. H-A-R-T-H. Certo. Esse é o meu sobrenome.
E agradeço muito a oportunidade, agradeço humildemente, assim, por ter me escolhido como negócio, né? Por poder compartilhar, porque a minha história é curta ainda no empreendedorismo. Mas eu espero que seja mais longa para poder fazer algumas diferenças, né? E sonhar algumas coisas e construir, desconstruir. Eu acho que, assim, estou muito aberta para fazer acontecer. E entender que as coisas mudam e que a gente se adapta, se ajusta. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Eu entendi que esse jogo é muito rápido. Eu não imaginei que fosse ser tão rápido quando eu entrei como empreendedora. Que os movimentos acontecem e a gente realmente precisa estar aberto aos movimentos do mercado, do cliente. Quando vê um produto já não está mais dando certo, tu diz, tá bem? Volta, modifica ele. Modifica, muda. Não tem aceitação. O problema não é teu, é que o mercado não deu. Exato. E acabou, muda, né? Altera. E eu acho que esse é um grande aprendizado. A gente tem velocidade para modificar, não muito apego nas nossas ideias, né? E ouvir as pessoas e, enfim, fazer o negócio acontecer sempre com humildade, recebendo, né, os feedbacks e tendo gente boa ao redor, cultivando relações, contando com os universitários que a gente dá ajudas, né? E ouve um amigo, sempre são bem-vindas, né? Assim que eu acredito que eu vou crescer ainda mais. Muito bem. Dani, obrigado pela tua participação aqui, foi uma alegria. Daniele Hart, idealizadora do Espelho Meu Lab, consultora de felicidade e saúde mental, jornalista, professora, especialista em psicologia positiva e também gestão de inovação. Nós precisamos encerrar, o tempo nos impede de continuar aqui conversando com a Daniele, mas precisamos fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, o SESC, CRON Centro Regional de Oncologia, Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi e também a construtora Daimo. Desejando, para encerrar o nosso programa, um feliz Dia das Mães a todas as mamães, com saúde, alegria, paz e amor no coração. Um abraço especial aos ouvintes da Independente, desejando a todos um ótimo sábado e um excelente final de semana. A ciência caminha. São passos